Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com a republicação de um texto do Luan Sperandio, em homenagem à grande filósofa russo-americana Ayn Rand. 50 frases de Ayn Rand. Ayn Rand é a criadora do objetivismo, uma filosofia que cultua o egoísmo racional como fundamento ético, alicerçando todo o seu sistema de moral, de ética, de conduta humana, com base no objetivo da manutenção da sobrevivência da espécie, do indivíduo, exaltando aí o orgulho, a produtividade e exaltando naturalmente também o sistema capitalista no modelo mais laissez-faire possível. Ensaísta e romancista de obras como A Nascente, de 1943, e A Revolta de Atlas, de 1957, Ayn Rand se opôs a todas as ideologias coletivistas e se colocou em defesa da razão, do individualismo e do sistema de livre mercado. O cenário que nós vivemos é de bastante complicação para os defensores do livre mercado e isso envolve a guerra tarifária que o mundo está presenciando sob a liderança de Donald Trump nos Estados Unidos. E é sobre isso o texto do Alex Pipkin, A Tarifa e o Tiro no Pé. Alex Pipkin disserta sobre o fato de que, gostem ou não os liberais, as tarifas estão sendo impostas pelo governo da nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, o governo de Donald Trump. Neste sentido, os países precisam aprender a lidar com esse cenário. Precisam entender como lidar, como reagir a Trump. E o texto comenta que a Europa aprendeu rápido. Diante de tarifas de 30% que Trump havia anunciado, os europeus se sentaram à mesa para negociar com ele. Saíram com 15%. Ruim para liberais que defendem o comércio livre, mas é a realidade. O resultado é simples, diz o professor Pipkin. Os produtos americanos entram sem tarifas na Europa e produtos europeus com tarifas mais razoáveis nos Estados Unidos. Ganha-se tempo, ganha-se acesso, ganha-se margem de manobra. Já o Brasil do PT, o Brasil de Lula, escolheu a birra, nas palavras do professor Pipkin. Lula, em sua oratória de sindicato, passou anos chamando Trump de fascista, nazista, extrema-direita, reacionário, blá, 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 blá. E agora, com Trump no poder, com o poder na mão, simplesmente finge que os Estados Unidos não existem, que a gente pode se virar sem eles. Nenhuma negociação séria, nenhum gesto diplomático, preferiu seguir abraçado ao clube dos párias, Irã, Venezuela, Cuba e outras tiranias obsoletas que rendem palmas em assembleias, mas não compram uma tonelada de soja. E aí as consequências econômicas disso são sentidas por toda a população brasileira. Tenderão a ser sentidas ainda mais conforme o tempo passar. A situação que nós vivemos, além de um desgoverno no poder executivo completamente perdido, nós temos o problema da hipertrofia do poder judiciário que produz uma gigantesca disfunção na nossa pretensa democracia. Neste sentido, vem o artigo do Gabriel Wilhans. A retomada da democracia passa pela anistia. O Gabriel defende que, por exemplo, as revelações da Vaza Toga 2, que acabaram de ser denunciadas pelo Eli Vieira, o Davi Agape e o Michael Schellenberg para o exterior, e evidentemente a gente toma conhecimento disso, essas revelações mostram que mais do que uma necessidade política, a anistia é uma pauta humanitária, porque o Estado de Direito e os direitos fundamentais dos indivíduos julgados nesses processos draconianos, irregulares, inconstitucionais do 8 de janeiro, esses abusos, esses desvios, essas infrações dos direitos fundamentais deles já foram longe demais. Foram longe demais. Nós tivemos ali as postagens em rede social manifestando opinião política sendo consideradas na balança como argumentos para prender as pessoas. Se algo próximo dessa força-tarefa secreta que Alexandre de Moraes comandou nos julgamentos do 8 de janeiro
fosse criado em qualquer outra instância, em qualquer outro tribunal do país, sem sombra de dúvidas, todos os processos relativos a essa força-tarefa seriam anulados de imediato. Mas como os alvos dessa caça às bruxas do Moraes e do STF não tem a quem recorrer, não tem instância superior a qual recorrer, só resta a anistia. Por isso a anistia é fundamental para que nós estejamos de fato vivendo em uma democracia. Uma democracia liberal, uma democracia no sentido liberal, naturalmente, que é a única que presta. Contra esta situação absurda que o Brasil vive, as pessoas foram às ruas. Houve grandes manifestações nacionais que de maneira nenhuma se ativeram à Avenida Paulista. Nas principais cidades do Brasil, as ruas estavam tomadas. Mas antes isso não acontecia. Por que isso não acontecia? É o tema do artigo do Bernardo Santoro, A Direita nas Ruas Novamente. O que mudou? O principal fator que mudou, na opinião do Bernardo, foi a mudança da pauta, do discurso da convocação da manifestação, que antes girava em torno da anistia, justamente, que é necessária, que é fundamental, é uma demanda justa, né? Mas muitos percebiam essa demanda como algo muito personalizado, porque também atende aos interesses do Bolsonaro de maneira direta. Né? Seria como se as manifestações soassem mais partidárias em função disso. Mudamos o grito para Fora Moraes. E isso mudou tudo, porque Fora Moraes é uma pauta que facilmente mobiliza todo mundo que não suporta mais ver o que está acontecendo no país. E aqui degradação, inclusive das relações diplomáticas com o nosso parceiro comercial, os Estados Unidos, a maior potência econômica e militar do mundo, o estado de degradação a que nós fomos levados na relação com eles, muito em função do comportamento de Alexandre de Moraes, do comportamento do Supremo Tribunal Federal. Então isto ajudou a trazer as pessoas para a rua. Embora isso se some, evidentemente, à geração de fatos novos que foi provocada pela postura dos próprios Estados Unidos, pressionando o Brasil, impondo sanções, como a Lei Magnitsky, a Moraes, e as sanções de cancelamento de passaportes a ministros, a autoridades do Supremo Tribunal Federal. Sobre esta juristocracia que nós vivemos, nós temos um artigo da Lexum, Juristocracia no Brasil, da mentalidade revolucionária ao colapso da soberania. O artigo é de autoria da Zizi Martins e ela vai dizer, nesse artigo, justamente que nós temos um desafio muito grande de restaurar, resistir pacificamente à inversão que está sendo disseminada no discurso oficial e restaurar o princípio da soberania popular, exigindo a submissão do judiciário à legalidade estrita e defendendo a separação de poderes como fundamento da liberdade. Não há bem maior que justifique a corrosão do próprio sistema que dizem proteger. Na sequência, nós temos, ainda analisando o Brasil, um texto do professor Ubiratã Jorge Iório, Brasil, uma nau desgovernada. O texto fala que o Brasil está parecendo uma nau à deriva, né, sem bússola, rádio, internet e qualquer comunicação com o mundo. O seu comandante, completamente desqualificado, passa os dias maquinando truques para se manter no posto, que a única coisa que importa para o governo Lula é ficar no poder. Não tem mais pauta, não tem mais estratégia, não tem mais bandeira, não tem mais agenda, não tem mais nada. Não tem mais nada. Esse governo não existe, a não ser para existir, a não ser para se agarrar, se encastelar no comando do Estado. Cooptar aliados fisiológicos é uma estratégia, ensaiar dobradinhas com o judiciário para driblar derrotas no parlamento, seguir com a cegueira de uma topeira, o roteiro de uma seródia cartilha ideológica, cercear vozes que o criticam, regurgitar sem cessar o seu discurso populista rupestre e manifestar desnecessariamente em qualquer tempo e lugar um anti-americanismo bravateiro que beira a infantilidade. Brilhantes palavras do professor Iório. Na liderança do Yellow Flash de hoje, falando sobre aqueles que se levantam contra este estado de coisas, nós temos um artigo da coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães, sugestivamente intitulado A Revolta dos Manés. A Revolta dos Manés foi uma placa que foi levantada na manifestação do Rio de Janeiro contra Alexandre de Moraes e contra a juristocracia brasileira. E as pessoas levantaram escrito que essa era a revolta dos manés. Porque a gente sabe muito bem, Luiz Roberto Barroso disse que os manés, perdeu o mané para quem era contrário
ao Lula, contrário ao STF, enfim. Então a revolta dos manés é a ascensão daqueles que estão indignados com esse estado de coisas. Estava lá no cartaz da manifestação contra Moraes e contra Lula no domingo em Copacabana. E chamou a atenção por sintetizar o ineditismo e a gravidade da nossa crise atual, em que nós estamos indo às ruas pela primeira vez na história do Brasil para bradar pela remoção de um ministro do STF, de um magistrado, e execrar decisões judiciais que são um risco iminente às nossas liberdades individuais. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.